Salmos de número 15, irmãos, verso 1 a 5 diz assim: Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade, o que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que os seus olhos têm por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede não será jamais abalado. Meus queridos irmãos, tem um livro muito relevante do reverendo Maia com o tema Integridade, vivendo com integridade. E ele trabalha os Salmos de número 15, principalmente no verso 2, onde vai nos chamar a atenção para aqueles que são íntegros. Então, é um livro muito relevante. E ele nos apresenta diversas citações de textos bíblicos e de palavras-chave usadas pelo salmista que ajudam a compreender, a iluminar a beleza do padrão moral que Deus requer de seu povo, para que possamos viver vidas santas diante de Deus e com integridade neste mundo. Fala do autor. A sinopse do autor é uma pergunta. Ele pergunta: como viver com integridade em um mundo de corrupção? Aí ele vai dizer: a corrupção é algo presente e latente em nosso mundo. Basta ligar a TV que nos deparamos com essa triste realidade. Entretanto, este não é o ideal ético e moral para a vida do homem que ama e teme a Deus. Então, é um livro muito relevante, onde ele vai esboçar os Salmos de número 15, trabalhando principalmente na integridade. Então, vale a pena você, então, adquirir esse livro. Ele custa uns R$ 35 a R$ 36. É um livro bem barato, mas relevante para você ler e assim acompanhar segundo as Escrituras e praticar na sua vida. Mas, voltando para o Salmo de número 15, e de acordo com ele, meus queridos irmãos, com este Salmo, são qualidades que destacam os justos dos ímpios. Tudo que o salmista ou o servo Davi escreveu para nós, ele vai destacar o justo e os ímpios. E deparamos com uma triste realidade dos nossos dias. Se nós somos cidadãos dos céus, muitas das vezes nós falhamos com a nossa cidadania eterna. Entendam bem, quando estivermos estudando Filipenses capítulo 3, nós vamos entender que o apóstolo Paulo tem dupla cidadania. Ele é israelita e ele é romano. Ele é hebreu, da tribo de Benjamim. Quando observamos a cidade de Filipos é uma colônia romana. E todas as leis que regiam, então, a cidade vinham do Império Romano. E todos aqueles que faziam parte daquela colônia romana, eles tinham que se submeter às leis romanas. Nós temos uma dupla cidadania.
nós somos brasileiros, mas nós temos a nossa pátria celestial em Cristo Jesus. Mas muitas das vezes isso passa despercebido da nossa vida. E nós focamos mais a nossa pátria terrena do que a nossa pátria celestial em Deus. Então, Davi está a fazer duas perguntas. Nós temos todo um contexto na questão do tabernáculo, na questão do templo, nas duas perguntas, mas isso nos traz a olhar com um olhar messiânico. Ou seja, nós como salvos no Senhor Jesus. E se nós somos salvos através do poder do Senhor Jesus, nós temos que ter essa visão em Cristo Jesus. Por causa de Cristo Jesus, eu me tornei um cidadão do céu. E nós temos que zelar por isso. E Davi está a perguntar, e nós devemos nos perguntar também como nós devemos nos apresentar diante de Deus. Nós vimos aqui alguns cânticos de santidade. Devemos nos apresentar a Deus de uma maneira santa. E Deus vai dizer, sede santos, porque eu sou santo. Então, nesse contexto de viver como cidadão dos céus, nós temos que aprender muito, segundo as Escrituras, para praticarmos enquanto estivermos nessa terra. Temos que aprender segundo as Escrituras para nós não nos prendermos às coisas terrenas. Nós temos nossas responsabilidades enquanto nós estivermos nessa terra. E estas responsabilidades, elas aparecem segundo as Escrituras. Mas o nosso foco maior é pensar nas coisas lá de cima e buscar as coisas lá do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. É isso que o apóstolo Paulo fala nas suas cartas. Então, irmãos, estas qualidades que se destacam, o justo dos ímpios, é muito relevante. Entendemos também que estas qualidades dos justos são o fruto do Espírito. É o fruto do Espírito Santo agindo na vida do cristão. Não são e nem poderia ser obras da carne. É o fruto do Espírito Santo agindo na vida do cristão para demonstrar uma qualidade assim conforme o servo Davi escreveu para nós. Não há meritocracia do ser humano aqui. Não há meritocracia. Se não fosse o auxílio do Espírito Santo agindo na vida de Davi, se não fosse o Espírito Santo agindo na nossa vida, nós não tínhamos condições de ter essas qualidades apresentadas nos Salmos de número 15. E nós devemos ser gratos a Deus por esse fruto do Espírito Santo e trabalharmos na nossa vida. Nós temos que trabalhar o fruto do Espírito Santo para praticarmos, então, a palavra de Deus. Por quê, irmãos? Irmãos, sem Cristo, é impossível agradar a Deus. É impossível agradar a Deus. Nem se conseguirá praticar o que está dito no Salmo de número 15. Se não for por Cristo, se não for pela força do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós não vamos conseguir praticar o que está escrito no Salmo de número 15, nós não vamos conseguir praticar o que está escrito em Filipenses capítulo 3. É a força do nosso Senhor que faz com que nós venhamos praticar o que está escrito nos Salmos de número 15. Por isso que o cristão o lê como alguém que já recebeu a salvação em Cristo. Tudo foi graciosamente resolvido
por Deus em Jesus Cristo. Agora, pela fé, ele se apropria dos benefícios da cruz. E é bem interessante que em Filipenses capítulo 3, Paulo vai apresentar os inimigos da cruz. E ele vai dizer: tomem cuidado com os inimigos da cruz. Nós que já recebemos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós não somos inimigos da cruz. Nós amamos ao Senhor Jesus porque então ele entregou a sua vida naquela cruz e nos concedeu a salvação. Mas Paulo adverte: tome cuidado com os inimigos da cruz. E ele chora por aqueles que são inimigos da cruz. Os salvos em Cristo Jesus, eles entendem e eles se esforçam então para praticar o fruto do Espírito na vida, ou na sua vida. Então, irmãos, tudo foi resolvido em Deus através do poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando foi consumado naquela cruz. O amor a Deus está declarado na forma como ele fez, e a pergunta fundamental: Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Então, quem ama o Senhor e foi salvo pelo Senhor, dá provas de seu amor por Deus, bem como de sua salvação demonstrada na sua vida. Testemunhando o Senhor na sua vida, testemunhando na forma de amar, seja no seu amor a Deus e no seu amor ao próximo. Meus queridos, 3 princípios para aplicarmos nesta noite. Do verso 2, ele diz assim: aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de todo o coração fala a verdade. Primeiro, o justo se destaca pela integridade. É o livro do reverendo Maia. Ele vai destacar a integridade do verso 2. Porque tendo a integridade, ele vai praticar então as outras qualificações apresentadas pelo salmista Davi. Então ele trabalha muito bem essa questão da integridade. O cristão tem que ser uma pessoa íntegra em sua conduta, demonstrada primordialmente em Deus e depois a humanidade. Porque Deus é que sonda os nossos corações. É Deus que sabe se eu tenho uma vida íntegra ou não. Deus conhece todas as coisas. Então, esta integridade, primeiramente, eu tenho que apresentar a Deus que sonda os nossos corações. E uma vez apresentando a Deus, ela vai ser demonstrada perante a sociedade, seja esta a comunidade em Cristo Jesus, ou seja, a comunidade incrédula, que ainda não teve o conhecimento íntimo através do poder da salvação. Mas nós devemos nos apresentar primordialmente diante de Deus esta integridade. Não precisamos nos preocupar em nos apresentar assim para as pessoas. Se preocupe em apresentar-se assim para Deus, como homens e mulheres íntegras no Senhor Jesus. Porque Deus é que vai saber melhor do que todos nós
essa sua qualificação em Cristo Jesus. E isso demonstra então que você é um discípulo em Cristo Jesus e que tem a sua visão no céu, vivendo como cidadão do céu na integridade enquanto está nesta terra. Ainda no verso 2, o que vive com integridade e pratica a justiça. Aqui é uma justiça, a justiça divina, a justiça em Deus, aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo e pratica a justiça de Deus em sua vida. Além de sermos íntegros, nós temos que ser então pessoas justas diante dos olhos de Deus, praticando a justiça divina nessa terra de injustiça, praticando a justiça de Deus nessa terra de injustiças. Essa justiça, irmãos, emana de Deus. É a justiça perfeita. É a justiça que nós temos que buscar. É a justiça que nós temos que procurar. Como nós somos cidadãos do céu, nós temos que almejar essa justiça divina e praticarmos em nossa vida. Deus está a nos ensinar no Salmo de número 15, como nós temos que observar o próximo. Como eu tenho que observar o meu irmão. Como eu tenho que observar a pessoa que ainda não tem o Senhor Jesus no coração. Então essa justiça tem que ser perfeita. Eu tenho que ver com os olhos de Deus. O que Deus vê? Será que eu estou vendo segundo as Escrituras? Será que eu estou praticando? É bem interessante que Jesus já nos exorta, lá em Mateus 6:33, a buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. A justiça divina, que é perfeita e não falha. Então, nós temos que aprender essa justiça e praticar em nossas vidas para nós não sermos pessoas que venham falhar tão facilmente para com o próximo. Porque nós estamos a observar o próximo segundo as Escrituras, segundo a justiça de Deus. E na primeira carta de João, do apóstolo João, capítulo 3, versículo 10 a 12, diz assim: desta forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Desta forma sabemos, ele está dizendo aqui, quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Aí ele prossegue: quem não pratica a justiça não procede de Deus. Então dá para nós sabermos, aqueles que estão praticando a justiça de Deus, estes são aqueles que temem a Deus. Os que não praticam a justiça são aqueles que estão sendo então manipulados por Satanás. O apóstolo João é bem claro aqui na sua carta. Desta forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus. E ele continua: tampouco quem não ama seu irmão. O verso 11: esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o verso 12: não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Entenda que o Salmo 15, ele está a nos ensinar como fazer
a distinção entre o justo e o ímpio, certo? E o justo nós temos que a cada dia mais amá-los. O ímpio nós temos que orar por este, para que Deus conceda a salvação. Nós vamos ver isso no verso 4. Paulo vai chamar a atenção desses ímpios também, lá na carta aos Filipenses, no capítulo 3. E nós vamos observar que temos uma responsabilidade. Nós temos a responsabilidade para com os nossos irmãos em Cristo, e nós temos uma responsabilidade para com aqueles que ainda não conhecem o Evangelho da salvação. Segundo as Escrituras, não podemos fazer justiça segundo a nossa vontade. Nós temos que fazer justiça segundo a palavra de Deus. Não é minha vontade que prevalece, é a vontade de Deus. Se eu sou um cidadão do céu, eu tenho que ter a visão, então, segundo as Escrituras. Porque eu sou um peregrino aqui, eu estou em terra estranha. Então, conforme já mencionei que, assim como a cidade de Filipos era uma colônia romana, e eles tinham que praticar as leis do Império Romano, eles tinham que submeter, nós temos que entender também que nós estamos em uma colônia celestial nesta terra. Nós somos crentes no Senhor Jesus, a nossa pátria não é daqui. Fazemos parte dessa colônia celestial, nós temos que aplicar em nossas vidas e temos que nos submeter às leis divinas que estão nas sagradas letras. Eu, então, não posso fazer da minha justiça algo superior à justiça de Deus. Nós temos que buscar, então, a justiça de Deus em primeiro lugar, para aplicarmos em nossas vidas, praticar a justiça de Deus, ser um povo justo em Deus. Não podemos fazer justiça segundo a nossa vontade. É bem interessante observarmos. Não podemos fazer justiça segundo a nossa vontade, mesmo que sejamos injustiçados. Mesmo que sejamos injustiçados, nosso dever é confiar em Deus e deixar tudo em suas mãos. A Bíblia diz que a vingança pertence ao Senhor, o justo juiz. É este justo juiz, que é um juiz imparcial, que tem autoridade de julgar. Nós temos que entregar, então, nas mãos desse justo juiz, que é o nosso Deus. Mas para isso precisamos ser justo diante dos seus olhos. Nós vivemos em um mundo de mentiras. E isso é preocupante. Por que é preocupante? Porque quando nós falamos a verdade, e a verdade é também a palavra de Deus, há um confronto. Sempre vai haver um confronto da verdade com a mentira. Mas a verdade sempre vai sobressair. Tem um ditado que diz que a mentira tem pernas curtas, não é verdade? E é uma verdade. A verdade sempre vai sobressair a mentira. A mentira sempre vai ser revelada diante da verdade. Mas vivemos num mundo de mentiras. Nós vivemos num mundo de fake news. E nós devemos ter esse cuidado de não entrarmos neste mundo de fake news e falarmos a verdade, segundo as Escrituras, confrontando então a mentira. Porque é isto então que o salmista apresenta para nos apresentarmos diante de Deus em santidade. O verso 2: o que vive com integridade, pratica a justiça e de coração fala a verdade. Veja bem, de coração. É do coração falar a verdade.
do coração fala a verdade. E nós, como cidadãos do céu, temos que prezar, nós temos que zelar pela verdade em Cristo Jesus. Custe o que custar, nós temos que prezar pela verdade. Nós não podemos ser pessoas que venham andar sendo, então, influenciados pelas mentiras. Nós somos chamados para sermos influenciadores, e influenciarmos com a verdade, e nunca com a mentira. Será que estamos tendo essa coragem de enfrentar a mentira com a verdade? Porque você então foi chamado com esse propósito, você foi capacitado para isto. E quando falamos a mentira, há uma preocupação aqui. Porque a humanidade está mergulhada em mentiras. Mas 1 o Evangelho de João, capítulo 8, 44, nos diz assim. Aqui é Jesus Cristo falando. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Vimos dois textos bem relevantes, os dois textos do apóstolo João. Um na primeira carta e outro no Evangelho de João, nos chamando a atenção para nos apresentarmos com pessoas íntegras, pessoas justas e pessoas que falem a verdade. O Salmo de número 15 faz esse desafio, porque há duas perguntas antes. Como poderemos nos apresentar diante de Deus? Como você pode se apresentar diante de Deus? Se apresente com integridade, se apresente com a justiça de Deus e se apresente falando a verdade. Nós, como povo de Deus, devemos ter muito cuidado, devemos ter uma precaução ampla sobre a mentira, porque a mentira não procede de Deus. Deus sempre falou e sempre falará a verdade. Em Deus não há mentira, mas Jesus nos deixa um alerta. Aqueles que vivem na mentira, vivem fazendo a vontade do diabo, que é o pai da mentira. Ele foi homicida desde o princípio. Ele sempre foi mentiroso e ele é o pai da mentira. E ele se regozija em falar mentira para os seus. A mentira é algo para nos trazer preocupação. Porque Deus sonda os nossos corações quando nós então estamos nos direcionando às pessoas. Então devemos ter muito cuidado com estas questões, irmãos. De coração falar a verdade. Muitas das vezes é dolorido para quem fala e para quem recebe esta verdade. Mas a verdade em Deus, ela salva. A palavra de Deus diz: conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Esse vos libertará é de tudo, inclusive da mentira. Segundo as Escrituras, através do Espírito Santo, uma vez salvo em Cristo Jesus, você vai se policiar para não entrar nesse pecado que é a mentira. Como eu estou me apresentando como cidadão?
do céu vivendo nessa terra. Eu já sei que eu sou um cidadão do céu. Agora eu vou me apresentar nesta terra como um cidadão do céu, sendo íntegro entre as pessoas, sendo justo entre as pessoas e falando a verdade entre as pessoas. E as pessoas vão visualizar e vão dizer, ali uma pessoa diferente. Acredito que alguns vão dizer, essa pessoa não é desta terra. Dificilmente nós encontramos pessoas íntegras, justas, e que falam a verdade nessa terra. Mas nós, como povo de Deus, somos chamados para praticar então as Escrituras, como bons cidadãos do céu, vivendo nesta terra, nos apresentando como cidadãos do céu, vivendo nesta terra. Estes, irmãos, são conselhos para os que são cidadãos do céu. São os conselhos de Deus para nós, que somos cidadãos dos céus. A carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, 25, diz assim: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Meus queridos, não existe meia-verdade. Não existe meia-verdade. Uma meia-verdade é uma mentira. Ou é a verdade ou é mentira que nós vamos falar. Não existe uma meia-verdade. E a palavra de Deus nos exorta que não podemos nos apresentar como pessoas mentirosas, e sim como pessoas que venham falar a verdade em um mundo de fake news. É bem desafiador para todos nós. É bem desafiador, mas é uma verdade. E uma verdade vindo dos céus. E eu tenho que me submeter a essa verdade. Temendo a Deus, respeitando os seus ensinamentos e os seus mandamentos para com a minha vida. E enfrentarmos a mentira com a verdade, e não é qualquer verdade, é a verdade de Deus. É a verdade que liberta o ser humano da mentira. O salmista nos chama a atenção. E o apóstolo Paulo, se Deus nos permitir, se ainda estivermos nessa terra, nós vamos ver domingo que vem na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Certo? Então, vamos orar para que seja a vontade de Deus e domingo a gente não vai estar mais nessa terra. Não é verdade? Que seja a vontade de Deus. Mas se estivermos, vamos estudar o capítulo 3 da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, que ele vai falar mais ou menos isso no verso 4. Ele também vai nos chamar a atenção, assim como o salmista, o servo Davi, está chamando a atenção segundo a vontade do Espírito Santo. O verso 4, então, para meditarmos essa noite, ele vai chamar a atenção no verso 4, que ele vai dizer que o desprezo é uma forma de adoração a Deus. O desprezo ser uma forma de adoração a Deus, ele vai dizer despreza ao réprobo. Irmãos, o que significa esta palavra? Réprobo é um sinônimo de reprovado, de uma pessoa perversa, de uma pessoa má, ou um malvado aqui, ou uma pessoa infame. Então, ele está a dizer aqui
no verso 4. A versão NVI nos traz uma tradução de entendimento maior sobre o verso 4. Mas o que ele está a dizer é que despreze pessoas assim. E faz uma conexão com o apóstolo Paulo, lá em Filipenses capítulo 3, versículo 18 e 19. Vamos passar lá na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 18 e 19, diz assim: pois muitos andam segundo o modelo, esse é o 17, versículo 18, pois muito andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pessoas perversas, pessoas infames. Então, há um louvor a Deus quando desprezamos essas pessoas, mas em que sentido? Nós devemos amar essas pessoas? Sim. Devemos amá-los, sim. Agora, reprovar as suas práticas. Reprovar, então, as suas atitudes. O cidadão do céu aqui não pode aprovar, seja por ação, seja por omissão, o comportamento dos ímpios, daqueles que não temem a Deus, daqueles, então, que não têm um respeito para com os ensinamentos de Deus, que vive na sua maldade, que vive na sua depravação, que vive na sua corrupção, na sua injustiça, pensando que é uma justiça. Então, o cidadão do céu não pode aprovar isto, seja por ação ou por omissão. Nós não podemos aprovar um comportamento dos injustos. Qual é o nosso dever, qual é a nossa responsabilidade, irmãos? É amá-los. Amar essas pessoas e orarmos por essas pessoas. Orarmos entregando a Deus para que Deus conceda da sua graça para essas pessoas que não têm um entendimento espiritual, que não têm uma visão eterna, que são terrenas e não são cidadãos do céu. Nós temos que amá-los, nós temos que orar por esses, entregando nas mãos de Deus, para que Deus, então, tenha misericórdia dessas pessoas. Mas ser influenciados por eles, jamais. Aceitar o comportamento deles, jamais. Mas orarmos por eles. Orarmos por eles. Amar e pregar o evangelho da salvação para estes. Não podemos, então, aprovar as suas práticas pecaminosas. Nós não podemos aprovar as suas práticas pecaminosas. Então, em nossos dias existem pessoas assim? Existem pessoas más, pessoas perversas, pessoas incrédulas, depravadas, diante dos olhos de Deus, mas nós temos que
orar por essas pessoas para que Deus conceda da sua graça. Mas o verso 4 ainda nos chama a atenção. Honra aos que temem a Deus. Os que temem a Deus, nós temos que fazer o quê? Honrá-los. Nós temos que honrar aqueles que são submissos à vontade de Deus e praticam a vontade de Deus. Os que temem a Deus, de um modo geral, estão entre os quais são considerados como um lixo desse mundo e como a escória de todos, conforme diz o apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios 4:13. Então, se você é salvo no Senhor Jesus, você está incluso nesse grupo. Você é um lixo para este mundo, você é uma escória. Mas o que a Bíblia nos ensina? Nós temos que honrar estes. Este nós temos que honrar. Porque é difícil, irmãos. E cada dia vai tornar mais difícil vivermos, então, nesse mundo como verdadeiros cristãos no Senhor Jesus. É desafiador. Se a palavra de Deus nos diz que o mundo olha para nós e nos vê como um lixo desse mundo e como escória de todos, nós devemos honrar, nós devemos orar por aqueles que são cidadãos dos céus. Fortalecer. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Animar os desanimados. Fortalecer aqueles que estão vivendo na ociosidade. São o povo de Deus, que nós temos então de honrar. E o apóstolo Paulo também ensina isso na carta dele aos Filipenses, no capítulo 3 e no verso 17. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Paulo, então, sempre encorajou os irmãos, não somente os irmãos de Filipos, mas como os irmãos da cidade de Corinto, serem imitadores dele, como ele era de Cristo. Em outra carta, ele diz: sedes meus imitadores, como eu sou de Cristo. Fortalecendo, honrando aqueles, então, que estão imitando o Senhor Jesus na vida de cada um. O nosso desafio é imitarmos a Cristo, irmãos. O nosso desafio é esse. E é difícil e é desafiador, mas é nossa responsabilidade cada dia parecermos mais com Cristo, mais e mais com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meus queridos, deste modo, só quem está em condições de honrar aos que temem a Deus são os verdadeiros cidadãos do céu. São aqueles convertidos no Senhor Jesus, que já foram, então, transformados pelo poder da palavra do nosso Deus. Nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o nosso Salvador, Cristo Jesus, Filipenses 3:20. Nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, Cristo Jesus.